Este é o Segurança Legal, episódio 109, gravado em 6 de outubro de 2016, compartilhamento de dados no governo federal. Neste episódio, falamos sobre o recente decreto que regula o compartilhamento de bases de dados na administração pública federal. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem, Guilherme. Alô, os nossos ouvintes, né? Estamos felizes por estar de volta. Estamos sentindo falta de gravar, inclusive. Abstinência de gravação de podcast. Você me falou esses dias, né? Que falta que eu tô sentindo de gravar. Pois bem, estamos aqui de volta. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail, podcast, @segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal e também pelo iTunes. E agora, Vinícius, em 2 novas plataformas, no Instagram, o Segurança Legal, né? No Insta, que nem o pessoal gosta de falar. E no YouTube também, youtube.segurançalegal.com. Ainda não temos um endereço específico ali no YouTube porque precisamos de mais seguidores. Então, o pessoal que nos ouve, nos acompanhe também lá no YouTube, que em breve teremos novidades aí que estamos planejando para essa plataforma, né, Vinícius? Sim, sem dúvida. A gente já está preparando até estúdio para brincadeira. Bem, então todos os nossos links estão no nosso site, Vinícius, que, por sinal, está de cara nova, ou estamos de casa nova, né, Vinícius? Foi todo refeito, né? A gente migrou ali para um outro tipo de hospedagem e aí trabalhamos um pouquinho na aparência dele para ficar um pouco mais fácil de utilizar, ficar um pouco mais bonito também, né? Sim. Do que a gente tinha antes. E ali também a gente vai trazer as novidades que a gente for colocando no YouTube, né? À medida que a gente for criando conteúdo lá, a gente também vai linkar esse conteúdo através desse mesmo site. Uhum. É importante dizer que essa renovação, podemos chamar de facelift, Vinícius? Pode ser. do nosso site, envolveu também a criação de um novo logo, né? E é importante dizer que o Rodney Cruz, que é um profissional especialista nessa área de design e gestão de marca, foi a pessoa responsável por essa criação desse novo logo. Vocês podem ver, já foi também atualizado nas redes sociais. Então, temos aí uma nova identidade visual feita pelo Rodney Cruz, com apoio também do Leonardo Paiva, ambos nossos ouvintes. Nossos ouvintes, né? Sim. Que entraram em contato, se dispondo a ajudar e tal. Ficou muito bom o trabalho do Rodney e do Leonardo Paiva, ficou muito bom mesmo. A gente é suspeito para falar, né, Vinícius? O podcast é nosso, mas enfim. Vocês podem encontrar também, pessoal, o trabalho do Rodney Cruz, com o portfólio das marcas que ele cria, dos trabalhos dele, lá em rodneycruz.cc. rodneycruz.cc. Bom, então, para ir direto ao resumo de notícias, vá para 24 minutos e 25 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 42 minutos e 8 segundos. Nesse período que ficamos fora, Vinícius, tivemos diversas mensagens de ouvintes, várias coisas aconteceram. Não vamos conseguir ler todos os ouvintes aqui, muitos que nos enviaram mensagens e nos deram... nos ficaram nos perguntando no Twitter, no Facebook, quando a gente voltava, e isso eu achei muito legal, assim, que foi sentir um carinho dos ouvintes, né? Foi algo bem bacana, assim, realmente fiquei surpreso, assim, da forma como a gente foi tratado, enfim, e quão legais foram os contatos dos ouvintes nesse período que ficamos fora, né? Enviaram mensagens para a gente aqui, entre outros, o Inside Rocks, o Rodrigo Bravitz, o Elvis Souza, o Wilson, o Maicon Chagas, a Rejane Leite, todos eles pelo Twitter, pelo Facebook e por e-mail. Também, Vinícius, temos que mandar um abraço aqui para o nosso amigo e professor da UPF, na verdade, foi teu professor, inclusive, Sim, né? Sim, foi meu professor. Eu nem vou dizer o ano para não complicar para ele nem para mim. Marco Trentin. Marco Trentin. Eu gostaria de mandar um abraço pro Marco Trentin, lá pro Carlos Schaefer também, que nos recebeu lá.
Na UPF, né? Oi? Na UPF. Na UPF. Quando a gente esteve lá na Sena Info, na Universidade de Passo Fundo. Uhum. A gente também, pro Serve lá, que foi meu colega na faculdade na época, hoje ele trabalha lá. E agora, eu não vou listar todo mundo, mas um grande abraço para todos lá, e que foi um prazer ter participado de novo mais uma vez. Acho que terceira vez já seguida, as pessoas. Não sei se ano que vem a gente vai ser convidado. O pessoal deve estar enjoado já. Mas terceira vez seguida já que a gente participa lá no Sena Info. Para mim é um prazer sempre muito grande, porque eu considero também minha casa, né? Ou seja, foi lá que eu me formei. Isso é legal, né? Lá que eu passei uns momentos bem importantes da minha vida. A gente teve numa mesa falando sobre segurança na urna eletrônica junto com o professor Diego Aranha. Um abraço pro Diego Aranha. Um abraço pro Diego Aranha e também junto com o Alberto Azevedo, um profissional bem reconhecido na área da segurança da informação, e pudemos trocar algumas ideias, ter alguns insights ali, inclusive, sobre esse tema. Outra coisa sobre o professor Marco, ele nos comentava, Vinícius, o professor Marco, que ele tá utilizando o podcast nas aulas dele de doutorado. Ele é professor do doutorado, né? Que envolve informática, uso de informática na educação. Olha que interessante, né? E ele está usando o nosso material como material de aula para os doutorandos. Então, nossa, eu fiquei feliz, sei lá o que eu senti na hora. Imagina saber que esse nosso material que a gente faz com tanto carinho, com tanto esmero, está sendo utilizado, assim, seria o máximo de um curso no país, assim, né, que é um curso de doutorado. Então, nossa, tenho a agradecer demais ao professor Marco e mandar um grande abraço para ele, que me enche de felicidade saber disso. A gente vê que o nosso material está chegando nas mãos de pessoas que se preocupam com qualidade, né, do conteúdo e tal. O professor Marco Trentini está utilizando, o Carlos Schefter utilizando há algum tempo. E nós temos, já desde o início do podcast, nós temos contatos de ouvintes dizendo que estavam usando na aula, estavam usando com os alunos, estavam usando para estudar. E tem bastante gente utilizando nosso material com esse fim. Isso é muito legal, ou seja, nos mostra que a gente pode não ser grande coisa, né? Mas a gente tá no caminho certo, né? Isso que é importante. Eu acho que sim. Bem, vamos então a algumas mensagens aqui. A primeira, Vinícius, vem do Kilter. O que nos disse o Kilter por e-mail? O Kilter nos diz o seguinte: olá, Guilherme e Vinícius, se puderem comentar algo sobre esse problema no Android, no próximo programa será uma boa. Diz que baixou o aplicativo recomendado da matéria e encontrou 4 vulnerabilidades no aparelho dele. Pois é. O que ele faz referência é uma notícia que saiu em 8 de agosto, tá? Pelo menos na BBC Brasil, tá? Eu não verifiquei outras fontes, eu peguei o link que ele mandou, eu não tinha visto essa notícia. E a notícia dá conta de uma vulnerabilidade nos processadores da Qualcomm. E esses processadores são utilizados em uma miríade de aplicativos, de aparelhos. Tá? E cerca de 900 milhões de celulares rodando Android utilizam esse processador. E essa vulnerabilidade permitiria que um software pudesse fazer uma escalada de privilégios dentro do aparelho, potencialmente assumindo o controle total do aparelho. Como é que se resolve isso? Aí é que tá, né? Esse é o grande problema. Esse aplicativo que o Kilter falou é um aplicativo que está relacionado à matéria, ele foi desenvolvido pela Checkpoint, que o usuário pode instalar no seu celular para verificar se está vulnerável ou não. Mas é só para verificar se está vulnerável ou não. Para corrigir, tá? Você depende daquele velho problema do Android, né, com os fabricantes. Cada fabricante tem a sua versão para certos aparelhos, tem certos aparelhos que eles não atualizam mais e assim por diante. E aí o resultado é que talvez você não consiga corrigir, porque senão vai ter uma atualização do seu fabricante, por exemplo, do qual você comprou o aparelho, né? Inclusive, a própria pessoa que dá a entrevista para a BBC, ela diz, abre aspas, as pessoas devem acionar quem vendeu os telefones, ou operadora ou fabricante, e implorar pelas atualizações. Fecha aspas. Ou operadora, seja, vamos lá, né? Pelo menos aqui no Brasil... Não tem essa. Esquece. Essa foi muito boa. E o fabricante também, né? Basta ver, saiu a última versão do Android já faz um tempo, né? E você tem vários aparelhos aí que você não consegue atualizar.
Sim, O fabricante não dá o menor sinal de que vai ter uma atualização. Não dá, eu diria, não dá a mínima. Sim. Não dá a mínima. E o meu aparelho é um Motorola, por exemplo, e eu tive que instalar um Cyanogen aqui para poder usar as últimas coisas do Android. Mas é uma vergonha, né? Nesse ponto, o ecossistema da Apple ganha até certo ponto, né? Porque eles também... Uma coisa é a obsolescência programada, né? Eles acabaram de matar o 4S de vez, né? 4S não tem mais atualização. Voluntariamente, né? Porque o aparelho ainda poderia continuar funcionando tranquilamente, né? Eles teriam que manter uma versão mais light para rodar no 4S. Porque é verdade que à medida que vai sendo atualizado, novas funcionalidades vão sendo colocadas, e o aparelho vai ficando cada vez mais lento até que chega num ponto que é o limite. Aí teria que se manter... Claro que para você comprar um outro telefone. Claro, né? Não, mas você teria que manter uma versão mais light para esse aparelho, entende? Mas tudo bem, isso aí é questão da obsolescência programada. Mas a questão da atualização dos celulares, do iOS, né? A Apple bate recorde atrás de recorde, né? Quando lança um novo iOS em relação à adoção por seus usuários. O teu acabou de tocar aí, Vinícius. O meu acabou de tocar. Tem uma mensagem aqui. Agora... eu lembro de, inclusive, ter comentado aqui no Segurança Legal de uma notícia que o Google estaria se preparando para fazer uma versão fechada do Android, né, para rodar em determinados aparelhos. O Motorola, provavelmente. O objetivo seria justamente criar um ambiente em que eles conseguissem entregar rapidamente para os usuários as novas atualizações. Né, as novas funcionalidades, né, o que ajuda também na questão do mercado de aplicativos. Né, essa é uma grande vantagem que o iOS tem. Né? Então, essa questão de atualização é um grande problema. Se a Google for nesse mesmo caminho e criar um ambiente tão fechado quanto o iOS, vai ter os mesmos problemas, as mesmas pontos negativos do iOS, né? Com relação a aparelhos e limitação de aparelhos e obsolescência, eventualmente. E vai acontecer... Mas, por outro lado, eles vão conseguir entregar rapidamente novas atualizações, o que vai ser bom. Inclusive para a questão de segurança. Eu chamaria isso não de obsolescência programada, mas de sacanagem programada. Pode ser. Kilter, muito obrigado. Continue sempre conosco. A Raquel Teixeira também deixou um comentário lá no episódio 107. Só um breve comentário que ela deixou, né, Vinícius? A Raquel mandou o seguinte: gostaria de deixar meus parabéns pelos podcasts. Continuem, estão indo no caminho certo. Que bom. Coloco no carro e vou ouvindo. Fico sofrendo na espera do próximo episódio. Bem que poderia ser semanal. Que legal que tu gosta, Raquel. Não que legal que tu sofre. Tá? Que legal que tu gostas. Semanal, quem sabe um dia, mas hoje no momento não é impossível. Né? Não tem como a gente fazer ele semanal. Quando nós começamos, a gente tentou fazer ele semanal, mas a carga de trabalho realmente é muito grande. É muito grande. Você precisa preparar o assunto, você ainda tem que fazer todo o processo de edição, que é demorado, né? Então, nesse momento, quem sabe no futuro, né? Mas, Raquel, obrigado pela tua mensagem. Vinícius, o Ricardo Berlim também nos deixou um comentário lá no episódio 108. Quem está capturando quem? Sobre o Pokémon GO. Isso, ele disse assim: gostei muito das considerações levantadas pelo episódio, apesar de não concordar com todas. Sou um jogador casual de Pokémon GO, pois já passei pelo vício drenador de baterias e plano de dados do Ingress. O interessante do Ingress, que foi o jogo em que fui mais ativo, foi na época participar de um grupo de jogadores na minha cidade, inclusive combinamos saídas para uma cerveja fora do jogo. Vocês não tomavam cerveja dentro do jogo, né? Bom, um aspecto bem interessante é o de saúde, pois graças às caminhadas diárias de Ingress para recolher pontos e conquistar portais, perdi alguns quilos. Tem gente que tá fazendo a mesma coisa com o Pokémon GO, né? Os problemas, claro, também apareciam, como a tentação de jogar enquanto se dirige, olha o perigo, e o tempo enorme gasto, né, que já me atrasou para diversos compromissos. Parabéns e continuem pelo ótimo trabalho. Muito obrigado, Ricardo, pela tua opinião e por estar nos acompanhando aqui no podcast. Essa coisa de tu juntar grupos, né, em torno de uma determinada atividade não é uma coisa que reúne só o Pokémon GO, né?
A internet acaba fazendo isso com uma série de grupos. Eu lembro dos IRCs, os encontros, né? O pessoal fazia encontros. O cara vai fazer um esporte, aí tem grupo do esporte, enfim. Mas é interessante primeiro ele colocar que não concorda com algumas coisas, e é isso que faz o podcast crescer, né? Na medida que os ouvintes apontam, enfim, questões discordantes ou distoantes, então é sempre legal ouvir isso, sempre nos avisem quando isso acontecer, né? E também levantar essa coisa da saúde, eu não lembro se a gente falou, acho que falamos um pouco sobre isso também, mas de qualquer forma é um ponto positivo, né? Mas, Ricardo, obrigado aí pela tua mensagem e continue sempre conosco. A próxima mensagem vem do Christian Moraes, falando de uma série aí, que todo mundo, na verdade, tá falando dessa série, né, Vinícius? Já faz um tempo. Já faz um tempo, é a Mr. Robot. Inclusive, eu cheguei a ouvir por indicação de um ouvinte nosso. Ele diz assim, Mr. Robot, que desbrava a cultura hacker e coloca os personagens diante de situações e aplicações reais de computadores, servidores, códigos, hardware e software. Ela já está na segunda temporada e ganhou alguns prêmios e aborda vários aspectos da segurança da informação. Recomendo a todos que assistam. Eu já assisti essas 2 temporadas do Mr. Robot e... Cara, assim, eu tenho algumas coisas que eu não gostei lá, tá? Mas, claro, é necessário porque eles têm que... Não dá pra ficar uma coisa puramente técnica e tão, vamos dizer assim, fiel às questões técnicas, porque se trata de uma série de TV, né? Claro. Então, eles têm que ter uma história por trás, tem que ter todo um... Mas, no geral, tem algumas sacadas boas, assim, eu diria que tem várias, né? Que são bem interessantes. A minha preferida, eu não sei se isso é dar spoiler, tá? Acho que não é, não, porque você só vai se dar conta quando ele fizer. É uma em que ele coloca um Raspberry escondido atrás de um painel do controle de um ar-condicionado, se eu não estou enganado, para fechar uma VPN, provavelmente, eu não lembro agora mais de cabeça, para ele conseguir acessar a rede interna da empresa que ele queria invadir. E é bem interessante, ou seja, primeiro que é uma coisa bem factível, bem fácil, tranquila de fazer. A maneira como ele fez foi interessante e demonstra como uma empresa grande como a que ele estava invadindo, né? Tinha alguns problemas, né? Porque se o painel de controle do ar-condicionado lá que eles tinham estava na mesma rede, né, onde estavam os sistemas que ele queria invadir, essa empresa cometeu um erro muito grave. Inclusive, um dos erros que a gente colocou lá no nosso episódio que diz 10 coisas que você não deve fazer na sua rede. Eu faço parte daqueles que não viu a série e não gostou também, viu? Ué, como? Como é que pode dizer que não gostou se não viu? Assim, a primeira imagem que eu vi da série era um cara na frente do computador de moletom com capuz e o capuz em cima do moletom. Isso já me afastou, assim... É o clichê, né? É o clichêzão. É um clichê. Eu imagino que seja a mesma sensação... Por exemplo, eu gosto muito de House of Cards. E eu imagino que o cara que trabalha na política deve ver House of Cards e deve ficar, putz, que clichê, que coisa, né? Que chato essa série, né? Mexendo com essas coisas desse jeito, assim. Então eu imagino que essa foi, sem eu ver, só vendo essa cena, a sensação que me causou não foi muito boa, assim. Mas eu li comentários muito interessantes, né? Sobretudo que ela seria muito fiel e que teria uma consultoria muito boa para esses aspectos de segurança, né? Mas eu não sei, é um preconceito na realidade, né? Assim, preconceito, os preconceitos se formam, né? Mas eu, até o momento, eu não senti a mínima vontade de assistir. Quem sabe um dia, eventualmente, se eu me deparar com ela sem querer, mas assim, a vontade que eu tenho de assistir essa série, com essa primeira impressão que me deu, é zero. Podem me xingar, Isso é preconceito, cara. Isso é preconceito. Tu não viu, tu não tem nem ideia de como é que gostou. E não gostou. Não, eu vi essa cena e pensei, puxa, nada mais clichê do que um hacker com moletom de capuz, enfim. Tá, aqui os nossos ouvintes estão oficialmente autorizados a te chamar de preconceituoso por causa dessa... Me xingar, e a me xingar. Ou eventualmente faça o seguinte, alguém que tenha visto ou que queira me sugerir um episódio específico, claro que não sei se tem que ver linear ou não, né? Tem que ver linear. Não, legal é ver linear. É ver linear. Bom, quem sabe eu pego e assisto. Assiste e depois não ficar dizendo que... Isso é preconceito, coisa feia, velho. Tá. Podem xingar o Guilherme. Obrigado. Obrigado, Christian, obrigado pela indicação.
O Rafael Costa também nos deixou uma mensagem muito legal aqui, Vinícius. O Rafael Costa diz o seguinte: caros senhores Guilherme, Vinícius e Fábio, né, bom dia. Escrevo esse e-mail com o objetivo de elogiar o trabalho que realizam com esse podcast. Conheci vocês através de um professor do meu MBA em Segurança da Informação. Acompanho há um pouco mais de um ano. Esse podcast foi um dos incentivos para que tomasse coragem para a minha nova jornada. Estou me referindo à Faculdade de Direito que iniciei agora neste segundo semestre. A vontade de estudar este curso surgiu durante o MBA e ficou mais intenso à medida que tornei vocês fonte principal de informação na área da tecnologia e do direito. Bom, meus parabéns por este sucesso. Grande abraço, Rafael Costa. Olha, Rafael, muitíssimo obrigado. A gente fica muito lisonjeado em saber que tá te ajudando e que tá sendo interessante pra ti e que tá gostando tanto assim. Boa sorte na tua nova empreitada aí, né? Uhum. Te dedica, estuda. Lembra que o que eu falo com meus alunos, né? O aluno é que importa, né? Bons professores são, claro, ajuda bastante nessa caminhada, né? Eu tive os meus e foi muito bom. Mas não adianta bons professores se o aluno não for um bom aluno, ou seja, não for um bom estudante. Aí a coisa realmente complica. Olha, Vinícius e Rafael, eu fico pensando, saber que a gente exerceu uma influência tão intensa e positiva, né? Porque às vezes tem pessoas que exercem influências negativas sobre as pessoas, né? Sobre os outros. Mas a ponto de uma pessoa optar por fazer um curso superior em função de nos ouvir, nossa, é demais, sabe? Eu fico muito feliz, parabéns. Rafael, acho que a gente não merece tanto assim, né? Claro, você vai ter esse curso, você vai estudar coisas que não vão ser legais, enfim, mas como você tem esse viés já da questão da tecnologia, pode já ir guiando o seu curso de direito para essa área da tecnologia. Isso vai ajudar muito, né? Quando a gente faz um curso já sabendo qual a área que nos interessa mais dentro daquele curso, sempre ajuda. Parabéns, Rafael. E boa sorte na sua nova empreitada. Estamos sempre à disposição, né, Vinícius? Quando precisar de algo, algum nos conteúdo, contate, estamos à disposição. Algum assunto, nos manda aí. O Isaac, e a última mensagem vem do Isaac, lá, que deixou uma mensagem no episódio 107, O Homem de Internet. O que disse o Isaac, Vinícius? O Isaac nos diz: olá, gostei bastante do episódio. Ele tá falando sobre o Homem de Internet, né? Isso. Ele gostou bastante do episódio, mas senti que é preciso contextualizar melhor sobre os conceitos de técnica e tecnologia. Ele fez uma diferenciação entre técnica e tecnologia. Claro. Penso que houve uma falta de definição de ambos. Acho que isso ajuda bastante o debate. Sobre a questão da técnica ser neutra, ele está falando da técnica, não da tecnologia, eu acho que a dimensão política não deve ser deixada de lado. Quem produz determinado artefato tem alguma intenção. É aquilo que o Guilherme colocava. Uma outra coisa que julgo importante é pensarmos em produção e uso. Por exemplo, tal artefato produzido para tal função, porém os atores dão novos usos e funções. É justamente essa dualidade, digamos assim, é que gera esse debate todo, né? De fato, Vinícius, eu acho aqui que de fato faltou, a gente realmente utilizou técnica e tecnologia como sinônimos e ele tem razão, não são. A gente não fez a diferenciação no episódio. Não fez. Então ele tem razão nesse sentido, e a questão da dimensão política é muito importante, porque cada vez mais novas tecnologias, né, são concebidas, né, com fins escusos ou com fins negativos, né? Então a dimensão política envolvida na criação, né, que é até isso que eu defendo, ela não é neutra, né? Porque você sempre tem uma intenção por trás disso, né? Uma bomba atômica, por exemplo, você tem uma intenção bem específica para aquilo, né? Mas de qualquer forma, Isaac, obrigado, e muito interessante você notou, você pegou o ponto central que a gente não tratou, e isso é importante, né? Continue sempre conosco e contribua sempre que quiser, você é muito bem-vindo. Vinícius, grande abraço, Isaac. Grande abraço. Vinícius, o pessoal também estava com saudade do nosso amigo Fábio Assolini, que retorna agora também com as notícias da semana. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá pessoal, estamos de volta com o resumo de notícias
aqui no Segurança Legal. Voltamos depois de uma pausa e vocês já acessaram o nosso novo site, já viram o nosso novo layout? Se ainda não o fizeram, eu convido para que o façam. Temos lá um novo visual do nosso site. E se você tiver alguma crítica, sugestão ou pergunta quanto às nossas notícias, por favor, entre em contato conosco no e-mail podcast@segurançalegal.com. E nesta edição, o vazamento de dados no Yahoo e as suas consequências. Os maiores ataques de DDoS e a botnet Mirai. Pagamentos milionários por falhas Zero Day do iPhone. Novos ataques de ransomware, entre outras notícias. E vamos a elas. 500 milhões de dados de usuários do Yahoo são vazados. Olha, para começar essa edição, nós vamos falar do incrível vazamento de dados ocorridos no Yahoo. Até o momento, esse é o maior vazamento de dados já conhecido da história. Foram 500 milhões de dados de usuários do Yahoo que foram acessados indevidamente. Só para nós situarmos esse número, o maior vazamento de dados conhecido até agora era da rede social MySpace, onde no incidente ocorrido vazaram 360 milhões de contas. O mais interessante é que esse ataque do Yahoo não ocorreu agora, ele ocorreu em 2014, mas só agora o Yahoo resolveu assumir o problema e forçar uma troca massiva das senhas dos seus usuários. O pessoal aí percebeu que em determinado dia, ao acessar a sua conta, aparecia lá o pedido para trocar a senha. Segundo relatos, a Cell, a chefe, né, da companhia, Marisa Mayer, ela não quis tornar o incidente público quando ele ocorreu em 2014, o que, claro, complica ainda mais o incidente, porque já se passaram quase 2 anos, o que demonstra aí que a companhia não se preocupou muito com a segurança dos seus usuários, né? Segundo o Yahoo, os dados que foram vazados foram nome de usuário, número de telefone, data de nascimento, perguntas e respostas secretas e, claro, as senhas. O Yahoo afirmou ainda que a maioria dessas senhas estavam protegidas com uma técnica que nós chamamos de bcrypt. Esse é um método seguro para você armazenar não exatamente a senha, mas uma representação numérica da senha. Mas nós sabemos que com o tempo suficiente é possível você quebrar essa criptografia e encontrar efetivamente qual é essa senha. Hoje, com o poder de processamento que existe, com os diversos métodos de quebra de criptografia, isso é fácil de ser feito, né? A polêmica desse incidente não está exatamente no fato do vazamento, mas sim o fato do Yahoo afirmar que quem estava por trás do ataque foi um governo, né? Ou mesmo quem promoveu o ataque foi um grupo patrocinado por governo, o que colocaria esse ataque, ou classificaríamos esse ataque como um ataque de APT, que são avançados, persistentes e usam técnicas aí bastante complexas para realizar o ataque. Mas uma companhia de segurança chamada InfoArmor, eles vieram a público desmentindo o Yahoo, dizendo que não. Eles têm evidências e publicaram essas evidências dizendo que esse ataque realmente foi feito por um grupo de cybercriminosos comuns, né? E para piorar o inferno astral do Yahoo, veio a público uma história publicada pela Reuters afirmando que a companhia escaneou e-mails dos usuários a pedidos da NSA, que é a agência de inteligência do governo americano. E tal incidente, né, interno fez com que o CSO da empresa, o Alex Stamos, pedisse a conta, porque ele não concordava com tal feito, né? Claro que o Yahoo negou tudo publicamente, afirmando que tudo isso é falso. Mas olha, se você tem uma conta no Yahoo e ainda não trocou a sua senha, esse é um bom momento para fazer isso. Aliás, alguns pesquisadores de segurança e ativistas de privacidade, eles têm defendido que os usuários deletem as suas contas no Yahoo em resposta ao desrespeito da companhia quanto à segurança dos seus usuários. Mirai, a botnet da internet das coisas. E na continuação nós vamos falar sobre um dos maiores ataques de DDoS já registrados na história, que afetou o jornalista americano Brian Krebs, que é especializado em investigações contra o cybercrime. O Krebs mantém um blog bastante popular, bastante famoso. Tenho certeza que a maioria dos nossos ouvintes já conhece ou já leu algum artigo publicado por ele.
Lá ele posta muita informação sobre investigações que ele faz, desmascarando os cybercriminosos e grupos que efetuam ataques aí a nível global. O blog do Brian Krebs é muito bom, é leitura obrigatória aí para todos que querem saber o que ocorre na área da segurança da informação. Pois bem, depois de publicar uma série de blogs sobre um serviço de DDoS de aluguel mantido por criminosos israelenses, o blog do jornalista Brian Krebs sofreu diversos ataques de DDoS num volume estrondoso, nunca visto antes. Foram cerca de 665 gigabits de tráfego por segundo feitos contra o blog dele, o que classificou esse ataque como o maior ataque de DDoS já registrado na história. A empresa responsável pela hospedagem do blog do Brian Krebs, a Akamai, que é uma empresa especializada na proteção de DDoS, solicitou ao jornalista para que ele tirasse o blog da infraestrutura deles, porque nem eles seriam capazes de proteger o blog do jornalista contra um volume tão grande de ataques. Vejam vocês. Ao investigar o incidente, tanto a Akamai quanto o Brian Krebs chegaram numa conclusão que a fonte desses ataques todos foi uma botnet chamada Mirai, que, vejam vocês, para fazer o ataque, essa botnet usava na sua maioria câmeras de segurança, também chamadas de CCTV, dessas que a gente compra e instala para monitorar uma casa, uma empresa, para monitorar um ambiente e que transmite as imagens pela internet. Então vejam vocês, aí é a botnet da internet das coisas, coisas conectadas à internet. Pois bem, esses dispositivos conectados possuem muitas falhas de segurança, né? Câmeras de segurança têm firmware que faz com que elas funcionem e transmitam essas imagens pela internet. E então essas câmeras foram usadas nesse ataque, foram exploradas por esses criminosos que tomam o controle do dispositivo e usam elas nesses ataques. Esse não foi o primeiro ataque de DDoS usando câmeras, nós já ouvimos falar de outros ataques similares. A empresa de segurança Sucuri publicou um tempo atrás um ataque similar, mas o que surpreendeu aí foi o tamanho do volume de tráfego gerado por essa botnet. Para piorar a situação, claro que sempre tem como piorar, né? Os criminosos por trás desse ataque publicaram num fórum underground o código-fonte dessa botnet, que foi nomeada de Mirai. Esse código-fonte ele é responsável por fazer escaneamentos na rede, encontrar os dispositivos vulneráveis. Geralmente essas câmeras estão vulneráveis porque elas usam senhas padrões, né? Que esses dispositivos podem então serem acessados remotamente e serem alterados, fazendo com que esses dispositivos então sejam controlados pelo criminoso e usados no ataque. Segundo o Brian Krebs, são cerca de 24 fabricantes de câmeras de segurança que são afetados e atacados pela botnet Mirai. Ao contrário do que muita gente pensa, esse código malicioso, né, entre aspas, ele fica carregado apenas na memória, ou seja, com um simples reboot no dispositivo, serve para limpá-lo, mas tem um fator agravante aí que os escaneamentos por dispositivos vulneráveis são tão constantes que em poucos minutos depois de ligado, a câmera de segurança será acessada, alterada e usada, adicionada à botnet para fazer os ataques. É bem provável que a coisa piore com a publicação desse código-fonte e novos ataques apareçam. Eu vou deixar lá nos links uma lista dos fabricantes e os modelos dessas câmeras que são atacados, né? E que são usadas nessa botnet. E você tem aí câmeras de vigilância na sua casa ou na sua empresa, certifique-se de que ela não está numa botnet. $1,5 bilhão por falhas nos iPhones. Olha, a polêmica empresa de segurança Zerodium, que é uma empresa especializada na compra de exploits e vulnerabilidades, publicou nesses dias que está pagando até $1,5 bilhão por um Zero Day que comprometa um iPhone. Esse valor é um aumento de 3 vezes comparado ao valor que eles pagavam antes, que eram de $500 mil. E claro, como uma empresa que compra vulnerabilidades, eles também pagam $200 mil por um Zero Day no Android. Esse valor exorbitante chama a atenção porque a Apple, que é a fabricante dos iPhones,
paga cerca de $200 mil para pesquisadores que reportem uma falha Zero Day existente no iPhone. Então vejam vocês a diferença que existe de valores, o que é claro para um pesquisador de segurança que encontra uma falha dessas, ele vai querer reportar e receber um dinheiro maior pela falha reportada. O problema é que a Zerodium, como outras empresas que existem no ramo, vendem essas vulnerabilidades para governos que, como nós sabemos, vai usar isso de formas nem sempre muito legais. Isso demonstra que o Zero Day hoje vale muito, né? E sabemos que essas falhas geralmente são usadas em ataques promovidos por governos ou grupos patrocinados por governos, e claro, não é todo mundo que tem aí 1 milhão, né, ou $1 bilhão sobrando para comprar tais exploits. Outro fato que chamou a atenção foi um ataque recente feito contra um ativista político dos Emirados Árabes Unidos. Uma pesquisa publicada pelo Citizen Lab, que é uma equipe de especialistas de segurança ligados à Universidade de Toronto, lá no Canadá, eles mostraram que esse ativista ele foi atacado, vejam vocês, por 3 Zero Days. Esses ataques chegaram até ele através de mensagens SMS com um link, e ao acessar esse link, o iPhone dele seria infectado. Bastava para isso acessar o site e nada mais. Essas falhas aí, esses Zero Days do iPhone exploravam aí vulnerabilidades do navegador Safari. Então, um caso aí bastante interessante. Esse ativista, então, dos Emirados Árabes Unidos, ao ser atacado, reportou esse fato para os pesquisadores da Citizen Lab e tornaram a história pública, né? E para tornar a coisa ainda mais interessante, eles publicaram que a empresa que vendeu essa falha Zero Day para o governo dos Emirados Árabes Unidos foi uma empresa misteriosa de Israel chamada NGO. Olha, para conhecer os detalhes dessa história que mais parece uma história de espião, né, coisa de filme, eu vou deixar lá no nosso site um link para vocês que querem conhecer todos os detalhes. Novo ransomware brasileiro faz ataques via RDP. E olha, falando aí sobre os vírus que estão na moda, os famosos ransomware, temos aqui algumas notícias relacionadas a isso. A Kaspersky publicou nesses dias um relatório detalhando o funcionamento do Team X-Hat, que é um ransomware de origem brasileira e que faz ataques direcionados, afetando especialmente servidores com conexões RDP. O grupo então faz ataques de força bruta nesses servidores e, ao terem acesso a eles, faz então a criptografia de todos os dados, solicitando aí R$2.000 de resgate. Mas a boa notícia publicada pela Kaspersky é que a criptografia usada por esse ransomware ela pode ser quebrada. Ainda no tema ransomware, a empresa de segurança Trend Micro publicou em um blog nesses dias que alguns grupos de criminosos envolvidos com ataques de ransomware estão usando as ferramentas comerciais, geralmente usadas para fazer a criptografia de discos, para fazer ataques de ransomware, cifrando todo o conteúdo de um disco e pedindo resgate para liberar o acesso. Vejam vocês. Segundo a Trend Micro, a ferramenta que está sendo usada nesses ataques se chama Disk Cryptor e está sendo aí largamente usada por criminosos para acessar servidores e cifrá-los, né? Da mesma maneira que fazia uma ferramenta, por exemplo, como o TrueCrypt, o VeraCrypt e outras aí disponíveis no mercado. E para terminar esse tema, criminosos envolvidos em ataques de ransomware chegam a faturar quase 380 milhões de reais em 6 meses. Detalhes aí publicados pela companhia de segurança McAfee tornaram público os valores roubados, né, ou ganhados por esses grupos, eles monitorando aí os recebimentos feitos em carteiras bitcoins pertencentes a esses criminosos, concluíram que num período de 6 meses, na primeira metade desse ano, um grupo apenas arrecadou cerca de 121 milhões de dólares com os resgates pagos pelas vítimas. Vejam vocês, muita empresa, muitas vítimas estão, infelizmente, pagando os resgates.
E para terminar, na última notícia, eu quero comentar que a biometria entrou na mira dos criminosos. Um relatório publicado pela Kaspersky demonstrou que sistemas de autenticação biométrica, atualmente bastante usado em caixas eletrônicos, já estão aí na mira dos criminosos do leste europeu, que nós sabemos é a região do mundo com o cybercrime mais evoluído, mais avançado que existe atualmente. Segundo a empresa, os criminosos já estão buscando formas de burlar as autenticações feitas por biometria, geralmente através da leitura de fingerprints, né, dos dedos, ou então da íris ou de expressões faciais. Os criminosos aí estão efetivamente buscando formas de burlar tais mecanismos de autenticação. Existem várias pesquisas aí que demonstram que esses mecanismos podem ser burlados. Me lembro agora de um pesquisador alemão que conseguiu entrar num prédio do governo alemão falsificando um leitor biométrico usando uma foto de uma ministra alemã, foto do olho da ministra, e com isso ele conseguiu acesso ao prédio do governo alemão. Vejam vocês. Então esses sistemas podem ser atacados. A Kaspersky detalhou no seu post que os criminosos são capazes de coletar esses dados biométricos, porém eles encontraram um problema. E geralmente os chupa-cabras instalados nesses caixas eletrônicos com leitores biométricos, eles utilizam o modem 3G, mas o tamanho desses dados coletados são muito grandes, o que de certa forma impossibilitou a transmissão desses dados via rede 3G, que geralmente são usadas aí pelos chupa-cabras para transmitir a informação para os criminosos. Olha, essa é uma pesquisa bastante interessante. Se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar os links lá em nosso site. Muito obrigado pela sua atenção. Voltamos agora com o Guilherme e com o Vinícius. Bem, Vinícius, o tema deste episódio, o novo decreto sobre compartilhamento de dados dentro do governo federal. Esse foi um dos primeiros decretos relacionados à tecnologia que vieram do novo governo, né? O antigo governo encerrou, e falando especificamente sobre a questão da tecnologia, né? O antigo governo encerrou, no apagar das luzes, lançou o decreto sobre da regulamentação do Marco Civil da internet. Uhum. E alguns outros, né? Teve várias outras coisas que foram... Não foi só isso. A gente gravou, inclusive, um episódio sobre isso. Gravamos. Sim, nós gravamos. Eu não lembro qual foi o número, mas a gente... Pera que eu já vejo aqui. Foi o número... 102 decretos e regulamentação de tecnologia lá em 21 de maio, e agora temos esse novo decreto que chamou bastante atenção, que envolve essa questão de como os órgãos do governo podem trocar informações entre esses órgãos. Então, esse decreto que regula isso é o 8789 e que faz essa regulação. Primeiro, o primeiro artigo desse decreto, fala... Eu vou ler, aqui me permito ler, os órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, que forem detentoras ou responsáveis pela gestão de bases de dados oficiais, disponibilizarão aos órgãos e às entidades da federal, da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, interessados, o acesso aos dados sobre sua gestão nos termos desse decreto. Basicamente, o que vai acontecer aqui, e o que esse decreto abre, é que qualquer órgão do governo pode pedir para qualquer órgão do governo, isso no âmbito federal apenas, né? Acesso às suas bases de dados. Então, mas o que são órgãos de governo? Bom, você pode ter a presidência, você pode ter uma autarquia, você pode ter uma universidade, hospitais, institutos federais, que são autarquias também. As próprias agências reguladoras armazenam uma série de dados entre si, armazenam uma série de dados para suas funcionalidades, né, para suas tarefas. E a primeira coisa que me chama a atenção, Vinícius, mas será que podemos de antemão liberar o acesso aos dados de todos esses entes entre si? Podemos fazer esse compartilhamento sem causar nenhum problema? O que você acha disso? A gente tem um lado, vamos dizer assim,
no mundo ideal, né? que não é o que a gente vive. Que não é o que a gente vive. Mas a gente tem, do ponto de vista do mundo ideal... No mundo perfeito. No mundo perfeito, né? Em que as instituições funcionam bem, em que não há nenhum tipo de abuso, né? De uso de informações e tudo mais. E o interesse público está acima de tudo. E sim, o interesse público está acima de tudo e tal. É uma necessidade, e digamos assim, não é só questão do mundo ideal, né? A gente tem hoje uma necessidade de se manter uma certa coerência, né, entre as nossas várias identidades. Eu tô falando aqui no âmbito federal, né? Nossas várias identidades com relação ao governo. E tanto é que a gente, por falta dessa coerência, a gente sofre com várias situações em que tu tem um dado que tá de um jeito na Receita, aí tu vai verificar ele tá de um outro jeito num outro cadastro lá em outro órgão. E isso algumas vezes traz problemas. Eu tive problema com isso porque no meu nome, eu tenho um Dá no meio do nome, tá? Vinícius Dá Silveira Serafim. Faltou esse Dá num cadastro meu, e eu tive que fazer uma volta para conseguir corrigir, que não faz ideia. Você teve que nascer de novo, sabe aquelas coisas? Você chega no órgão federal, não, você tá não, morto. Tem que nascer de novo. Então, assim, mas era num lugar, sabe? Em outros lugares estava tudo certo, então era uma discrepância que existia num lugar. Então, por essa perspectiva, né, é uma coisa, é algo interessante para primeiro garantir que os dados, né, que estão de posse do governo federal, eles estão coerentes com a realidade. Sim. A integridade de uma forma geral, né? Eu diria a validade dos dados, né? Validade, talvez. Outro aspecto é com relação à fiscalização, né, do governo daí no caso, né? Dele poder fiscalizar, por exemplo, quando alguém está recebendo um benefício, né, de forma irregular. Então você... Essa foi uma das principais... Um dos principais objetivos dessa norma. Justificativas foi essa, em relação ao Bolsa Família. Mas assim, não é só o Bolsa Família, entende? Você tem várias outras situações em que seria possível você identificar gente fraudando ou fazendo mau uso e tal. O que é interessante, entende? É a mesma coisa da Receita Federal, claro que daí no âmbito mais, num escopo menor, né? Ou seja, no escopo, isso é interno da Receita, né? Mas a Receita, ela cada vez mais, ela se moderniza, e isso é patente, né? Isso nos últimos anos, talvez tenha sido esse setor do governo que mais avançou em termos de tecnologia, né? Para justamente coibir fraudes, né? E coisas desse gênero, né? E aí, resultado disso, né, a questão da arrecadação e de impostos aumentou bastante. E eu não estou fazendo aqui uma visão negativa da coisa, tá? A César que é de César. O imposto tá alto, bom, depois a gente dá a discussão é se o imposto tem que ser reduzido ou outra coisa assim, tá? Mas a Receita, no sentido de fazer o seu trabalho, ela está fazendo o seu trabalho bem. Tanto que aumentou a arrecadação, né? Ou seja, se reduziu a sonegação de impostos por causa desse trabalho. Agora, eu fico imaginando o que seria possível fazer num âmbito maior, ou seja, em que há essa correlação dos dados, né, entre esses diversos órgãos da esfera federal. Essa eu diria que é a parte positiva da coisa, tá? O lado positivo, eu acho que seria esse, e essa demanda por ter sistemas cada vez mais ágeis aí por parte, uma agilidade cada vez maior por parte do governo federal, tanto na fiscalização quanto na prestação de serviço. Então, esse seria o ponto positivo, tá? Aí o que tu me perguntou foi se teria algum problema, né? Mas deixa eu só fazer uma referência. Eu acho que guarda aí a questão dos problemas. Claro, tá? Claro. Mas eu acho que tem um ponto interessante. Primeiro é a situação... eu não quero politizar o debate, Vinícius, mas primeiro nós temos uma situação política no Brasil hoje que é assim. Você tem essa divisão bem marcada entre os dois governos, o anterior e o atual. E você tem uma coisa que acontece que é o seguinte. Tudo que um governo faz para aquele que é contra a sua orientação política, né? Ou seja, o governo que é contrário ao que você acredita, tudo que ele faz não presta. Sempre foi assim.
Sempre foi assim. Sempre foi assim. Independente de partido, independente de qualquer coisa. Mas eu acho que isso tá um pouco mais acirrado. E veja, eu estou assim, dizendo tá mais polarizado. ambos... Sim, tá mais polarizado. Sim. Mas ambos os lados fazem isso. Então, a gente tem que tentar analisar a situação, né, de uma forma isenta e sem essa paixão política, sabe? Mas eu acho que esse decreto em si, e uma das fortes justificativas que eu vi sendo feitas, era a questão do Bolsa Família. O decreto não fala sobre Bolsa Família, ele fala sobre a questão de benefícios. Mas, Guilherme, aí... Então, não, deixa eu só concluir, claro. Só para concluir. Então, eu penso assim, sim, você tem... O Estado ele tem o dever de impedir fraudes e ele tem... tá dentro do seu poder de polícia, né? Mas você está justificando... E sim, existem fraudes, até onde eu sei, assim, gritantes na questão do Bolsa Família, né? Mas a questão é que o decreto não serve só para o Bolsa Família. Eu acho que é um pouco de desonestidade intelectual você... Não, é o decreto para coibir fraudes no Bolsa Família. Não, esse decreto ele também vai coibir fraudes no Bolsa Família, mas o que ele está fazendo é promover a troca de praticamente qualquer dado entre qualquer órgão. Então, sei lá, hospital... Uma agência reguladora e um hospital poderiam trocar dados? Poderiam. Uma universidade e uma agência reguladora poderiam. A Receita Federal e a Agência Nacional de Águas poderiam. Então, essa amplitude, eu não digo que o decreto é inútil, eu não estou dizendo que fraudes não devam ser perseguidas, inclusive no Bolsa Família, mas eu creio que ele abriu demais o escopo e esse é o perigo, me parece, um dos perigos, né? Em seguida a gente vai ver os detalhes dos artigos, dos parágrafos aí que tem dentro do decreto. Não todos, né? Mas os mais... Sim, uma coisa ou outra. Alguma coisa ou outra para levantar alguns pontos. Mas essa questão, como tu disse, Guilherme, essa questão de que é o decreto por Bolsa Família, não sei o quê, isso é decorrente desse momento político que... Não, assim... Nesse momento político que a gente vive, que tem... E o Bolsa Família é uma das bandeiras, é um dos pontos críticos de choque entre os dois governos, né? Sim, entende? Sem dúvida. Era uma coisa que principalmente se utilizou para dizer, não, se sair o governo atual, o Bolsa Família vai terminar. E eu, não, nós vamos manter o Bolsa Família. Não sei, sabe? Sim. Era uma coisa que... Eu acho que era a pulga e a gente deixando passar o cachorro, tá? É um problema, sim, tem um monte de fraude lá dentro, tem que ser resolvido, sim. E aí, erroneamente, se acha que isso aqui é focado apenas no Bolsa Família. Exato. Então, eu acho que essa vinculação a gente pode desfazer, ou seja, serve... Pode ser aplicado, deve ser aplicado. Deve, porque o que a gente vê por aí... Tem muita gente que realmente precisa, que realmente faz uma diferença, trabalha, né, e não precisa mais do Bolsa Família, conseguiu, né, teve a ajuda que precisou e conseguiu tocar a vida em diante. Tem outros que a gente sabe muito bem que se encostam nisso e tem outros que ainda fraudam isso. Então, mas esse não é o nosso foco. Esse não é o nosso foco, né? Isso aí tem que ser corrigido e tal. Mas o que nos preocupa agora como o Guilherme colocou, esse decreto ele é abrangente, ou seja, ele praticamente, com algumas restrições, pelo menos nos artigos, né, que a gente vai encontrar aqui, ela praticamente permite qualquer troca de informações. E no mundo em que a gente já discute bastante questão de Big Data, né, essas questões de levantamento de informações a respeito das pessoas e para fazer perfil de crédito de uma maneira que a gente nem sabe como é calculado, nem quem calcula mais direito entende como é calculado, né? Em que informações vazam, né? Quem quiser pode procurar na internet aí, vai encontrar venda de informações de Receita Federal, etc. Na internet, eu não sei como é que essas pessoas não são presas, tá? Negociando isso abertamente na internet, não entendo como é que isso vem acontecer. E eu fico imaginando a tendência, à medida que você vai tendo esses acordos de compartilhamento de dados entre essas autarquias, né, e essas entidades da administração pública federal, você vai tendo uma tendência a uma base única. Não estou dizendo que a gente vai ter uma base única, entende?
Mas à medida que você vai tendo acordos de compartilhamento das informações e integração entre os sistemas, você tende, né, a ter em algum momento uma concentração de informações bastante razoável em alguns pontos, né, da administração pública federal. Eles preveem que o acesso pode ser, inclusive, automatizado. E entre um e outro. aí esse é o problema, ou seja, ter um sistema desse tipo me preocupa bastante a questão da segurança. Tá? Tanto a segurança para coibir abuso de pessoas que estão que têm acesso, né, a esses dados, né? Mas também, e talvez muito preocupante nesse cenário de cyberguerra e tudo mais, né? Também com relação a invasões. A gente volta a lembrar, se da NSA, um cara que trabalhava lá, de terceiro, conseguiu sair de lá com um pendrive cheio de informação no pendrive, sigilosa, né? Se isso acontecer na NSA, ou seja, por que a gente não teria problemas, né, idênticos, né, ou até maiores com relação a esse agrupamento de dados, essa centralização de dados que, ao meu ver, tende a acontecer ao longo do tempo à medida que esses acordos vão sendo realizados. Tem uma questão interessante aí também, que é o que um Estado pode fazer, né? E quais são os limites de um Estado. Aqui também é uma coisa, mais uma vez, altamente política, né? Essa polarização que nós temos hoje, em ambos os lados, nós temos uma compreensão absolutamente diversa. Me deixa fazer uma observação aí. Polarização sempre houve, mas eu acho que a gente nunca teve uma situação tão radical, assim, de ambos os lados, né? É, claro. Então... mas o que eu dizia aqui, esses dois lados, eles têm uma visão completamente distinta, né? Às vezes até bem oposta quanto aos limites do Estado, né? O fato é que eu não creio que o Estado tenha um poder ilimitado sobre as pessoas. Isso é bem evidente. O Estado não pode fazer qualquer coisa porque ele é Estado. Ao contrário, a grande máxima é que você precisa regular o poder do Estado, né? Porque se você não regula o poder do Estado e o Estado pode fazer o que ele bem entender, você tem um Estado totalitário, o Estado faz qualquer coisa, né? Então, é importante que a gente limite o poder do Estado, inclusive na questão do uso de dados. Eu não acredito que o Estado possa fazer qualquer coisa com os dados de todo mundo, né? Você pode dizer, você está sendo conservador, né? Eu não sei, você precisa regular, né? O princípio da legalidade que se aplica ao Estado, tudo que o Estado pode fazer precisa ser regulado. Então, essa questão, ela me preocupa um pouco. Você falou sobre segurança, e esse era um assunto que ia para mais além, mas o artigo 7º desse decreto, ele fala: os órgãos ou as entidades que tiverem acesso a dados e informações compartilhadas deverão observar em relação a esses dados e informações as normas e os procedimentos específicos que garantam sua segurança, proteção e confidencialidade. Pecou. Olha, essa é a única coisa que fala sobre segurança. Sim. Eu acho que foi horrível, porque segurança, proteção e confidencialidade, nossa. Segurança e proteção é a mesma coisa. Um dos atributos ali. Sim. É o velho problema do conceitual, né? Da questão do uso dos conceitos. Né? A gente viu também lá no Marco Civil da Internet também alguns usos, né, que a gente discordou na época, né? Claro. E aqui não é diferente, eu diria que aqui é até pior. E para piorar um pouquinho mais ainda, a coisa não só ficou conceitualmente estranha, como ela ficou no ar. Que é o mesmo problema do Marco Civil da Internet. Né? Ou seja, você diz que a coisa tem que ser feita e tal, mas como você não diz como, né? Você não tá informando como isso deve ser feito e tal. Então você vai ter que buscar isso aí lá, sei, em decretos que vão dizer como isso tem que ser feito, ou que, né, talvez já exista alguma regulamentação dentro, por exemplo, da Receita Federal, certamente já existe. O que nós temos aqui, Vinícius, seria, desculpa eu te interromper, mas nós temos a política de segurança dos órgãos da administração pública federal, o decreto 3505, lá de 2000. Então,
assim, tá bom, regular toda a questão da segurança da informação, talvez seja complicado de fazer aqui, mas você precisava de mais. No governo federal, no âmbito total, numa coisa só... Não tem como, não tem como. Mas você poderia dizer o seguinte, que só podem trocar dados, por exemplo, né, só podem fazer essa atividade de compartilhamento de dados os órgãos e entidades que possuírem uma política de segurança da informação regulando os processos internos de, né, proteção, de confidencialidade, e não só confidencialidade, né? Integridade aqui é tão importante quanto confidencialidade, porque confidencialidade é você deixar vazar um dado que não pode ser de acesso público. Agora, a integridade é você modificar dados nessas bases de dados compartilhadas. Já pensou o problema? Né? Se você não garante a integridade dessas conexões... Sim, a integridade, né? A integridade e a autenticidade. Isso que eu ia dizer. Você tem lá, né, a questão da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade, que são os básicos, né? São os atributos básicos da segurança da informação, ou, como alguns gostam de chamar, os objetivos da segurança da informação, né? E você tem ainda a questão da irrefutabilidade e a autenticidade, que aí depende do autor considera ou não, tá? Mas pensando só nos 3 básicos, ou seja, citar só a confidencialidade e deixar a integridade de fora, né, conceitualmente falando, né? É algo que preocupa, porque você tem que ter uma preocupação com relação a quem pode alterar esses dados. Né? Quem está autorizado a alterar esses dados. Uma alteração de dado de forma não autorizada, intencional, é óbvio, né? Ou uma alteração que se dá por algum erro de sistema, né? Uma causa fortuita, assim, né? Que não seja alguém, alguém querendo fazer. Ela vai comprometer a integridade das informações que lá estão, e aí essa base já não é mais válida, e essa base vai estar sendo utilizada para tomar que tipo de decisão. Então, é perigoso, né? É complicado, assim, essa questão dos dados pessoais, né? Quando os dados dos cidadãos, no caso, ela é bem complicada, porque... Lembra que a gente até gravou um episódio falando sobre o escambo, a gente chamou de escambo, o escambo do TSE com o Serasa. A Serasa. Em que o TSE estava negociando... Eu diria que não foi só um escambo, foi um escândalo também. Foi um escândalo. Mas o escambo que eles estavam fazendo é o TSE dando informações que constavam na sua base de dados, para a empresa Serasa, né? E a Serasa, em troca, dando certificados digitais, ou seja, comprando os nossos dados com certificados digitais que eles iriam emitir para o TSE. Então, agora você imagina, por exemplo, nessa mesma linha, a Anatel utilizando dados compartilhados de outros órgãos, quaisquer aí que sejam, né? Nessa coisa um tanto quanto não regulada, principalmente em relação às finalidades de uso, né? Que não regula. Não, o cara tem que justificar qual é a finalidade, mas praticamente, se ele justificar, ele vai receber em princípio, né? E a Anatel também trocando dados com empresas privadas que são as teles, de repente é uma porta para você acessar outras coisas. Sem dúvida. Você falou sobre dados pessoais aqui, eu acho que uma coisa que eu não falei antes era, primeiro, se isso poderia ser feito por decreto. Eu acho que não, eu acho que isso deveria ter sido feito por lei. Ou seja, você manda uma lei para o Congresso Nacional para que o Congresso decida como isso vai ser feito. Não acredito que apenas o decreto presidencial teria o poder de fazer isso. Não que o nosso Congresso esteja apto a decidir esse tipo de questão, né? Parece que quando ele tratou lá sobre a CPI dos cybercrimes, a gente teve uma ideia do que pode vir por aí sobre como o Congresso se posiciona sobre essas questões, né? Talvez até seria pior se fosse para o Congresso, mas de qualquer forma, o processo natural seria ir para o Congresso. Outra coisa é que parece que a única preocupação que o decreto teve foi em proteger dados protegidos por sigilo, né? Ou seja, excluir dados protegidos por sigilo. E aqui se referindo à Receita Federal. Ou seja, você pode ter acesso a dados da Receita Federal desde que esses dados não sejam protegidos por sigilo. E aí, a gente vê uma visão, né, e percebe uma visão completamente míope da disciplina de proteção de dados pessoais. No sentido de, eu só preciso proteger dados que são
não são protegidos. Eu só preciso me preocupar em proteger dados que são que não estão cobertos por sigilo. Né? Tudo que não for coberto por sigilo, eu posso fazer o que eu bem entender com ele. E essa é uma visão correta. Não pode. Esse é um problema. Aquela coisa, é aquela máxima, né? Que alguns dizem, o dado é público, eu posso fazer qualquer coisa com ele. Não! Esse é o início da discussão sobre proteção de dados pessoais. Né? Ou seja, o binômio público e privado não é suficiente para que você consiga regular as relações de troca de dados, ou de processamento de dados, né? De uso de dados, enfim. Então, é necessário cumprir os princípios. Por exemplo, o princípio da finalidade. Se um dado foi recolhido para uma determinada finalidade, você não pode utilizá-lo para outra. Né? Ou ainda, você pode ter dois dados, entre aspas, públicos, mas quando você vincula esses dois dados, entre aspas, públicos, né, o de acesso irrestrito, você pode revelar uma situação altamente sensível. E se a gente fala em autarquias que são hospitais e universidades, você pode ter acesso a uma série de dados sensíveis. E ele não falou sobre dados sensíveis, não falou sobre dados pessoais. Eu diria até que... Não falou sobre princípios de proteção de dados, ou seja, isso só poderia existir um decreto desses após uma lei de proteção de dados pessoais. Nunca antes. Isso que eu iria falar. Adivinhei. Então. Não, mas é que a gente tá alinhado, ou seja, tu é do direito, eu sou da TI e a gente tá alinhado. Porque se você não... minta, a gente combinou isso antes só pra dizer. A gente combinou, a gente disse, vamos na hora que a gente disser isso. Vamos dizer, Não foi combinado, não. Não foi. E a questão, assim, se você não tem uma política, falando de segurança da informação, né? Se você vai... Tem duas maneiras de encarar isso, tá? Uhum. Tem pessoas que pensam que... Não, primeiro vamos começar a fazer... Isso no âmbito corporativo, privado, tá? Privado. Uhum. Privado, desculpa. No âmbito privado. Isso no âmbito privado. Tem certas pessoas que acreditam que elas devem começar a fazer... E aí depois tu vai vendo qual é a política que tu precisa criar. Mas, assim, então... A ideia de que você executa o seu plano, né? Você faz o que você quer fazer, o seu projeto e tal. E aí depois você vai construindo, você vai vendo como é que a coisa caminha e você vai definindo as políticas. Essa é uma maneira que muita gente faz. Sim. Não pode ser que para uma situação ou outra até seja mais adequada, né? Sim. Agora, no geral, não é o que a gente vê. Principalmente quando a gente fala quando a gente fala em termos de governo, na esfera pública, né? Uhum. Que aí envolve informações que são sensíveis, não só para os indivíduos em si, mas para a nação como um todo, né? E você começar a fazer esses compartilhamentos de informação entre os órgãos do governo federal, sem você ter antes uma política pré-definida, né, que diga o que se deve proteger com relação aos dados pessoais e que defina o que é um dado pessoal, né? O que é um dado sensível, o que é sensível, o que não é, o que depende da autorização da pessoa para ser divulgado. Esse tipo de essas situações, se isso não for definido antes, neste caso, depois será tarde demais. Depois o que vai acontecer vai ser que a lei de proteção de dados pessoais vai ter que ser adequada para aceitar a realidade. Ao decreto. É o decreto, exatamente. A realidade que já está posta, entende? E não o contrário. E isso me preocupa bastante. Sabe que a decisão clássica, uma das mais importantes que trata sobre a questão de dados pessoais é a decisão do Tribunal Constitucional Alemão de, se não me engano, 1983. Né? E essa decisão tratava sobre o uso de dados do censo. Ou seja, o Estado querendo fazer um uso de um dado que foi recolhido para uma finalidade para outra finalidade. Uhum. Ampliando, né? É interessante isso, né? O fato de você ter aquele dado não permite que você use ele para qualquer finalidade. Né? Essa é uma das questões relacionadas à disciplina de proteção de dados, e isso se aplica não só a uma empresa, como também se aplica ao Estado. Claro, o Estado ele tem um poder, digamos assim, né? um poder ampliado.
Ele vai poder, por exemplo, investigar certas fraudes com maior intensidade. Né? Agora, mesmo o Estado... O que é bom. O que é bom. O que é bom, é sem dúvida. Do ponto de vista da eficiência, é fantástico. Sim. Né? Que a eficiência é um princípio constitucional. O governo tem que ser eficiente. Como é que você é eficiente? Bom, você aproveita melhor os seus dados. Só que isso não é assim. Não faz um decretinho lá e deu. Entende? Tem coisas por trás aí. Né? Alguém pode pensar, mas esses caras são críticos a tudo que o governo faz. Não. O problema é que há um componente de segurança e proteção de dados que me parece que está sendo ignorado. Né? Por exemplo, aqui ele não tratou sobre o que tradicionalmente se trata em lei de proteção de dados. Princípios, limites, prazos e responsabilidades. Não tem nada sobre isso. Né? Ele fala aqui que no seu artigo 2º sobre alguma coisa sobre finalidades aqui, né? O acesso a dados tem como finalidades a simplificação da oferta de serviços públicos, a formulação, implementação e avaliação e o monitoramento de políticas públicas, a análise da regularidade da concessão ou de pagamento de benefícios ou de execução de políticas públicas, aqui entraria o Bolsa Família, e a melhoria da qualidade e da fidedignidade dos dados constantes da base dos órgãos e das entidades. Me parece um pouco aquelas políticas genéricas que a gente vê em sites, né? A melhorar os nossos serviços, monitorar como os serviços são prestados, né? Eu achei um tanto quanto amplos, ou seja, o acesso a dado vai ser feito para essas finalidades. Né? Não impôs limite. A única finalidade que o decreto fala é melhorar os serviços públicos. E me parece que mesmo para a melhoria, há limites que são os direitos das próprias pessoas. Né? Sem dúvida. Ele fala aqui também sobre compartilhamento automático de informações, né, que seria o artigo 3º. Onde é que está? Artigo 3º, os dados cadastrais, né, sob a gestão dos órgãos, serão compartilhados entre bases, preferencialmente de forma automática para evitar novas exigências. Ou seja, sim, se há necessidade de compartilhar, que se faça de forma automática, evidente, né? Mas aí me parece que você teria que ligar 2 bancos de dados e aí a coisa, né, você vai ter um centralizado. É aquilo que você diz, quanto vale um banco de dados desses, né? Sim. E aí você vai ter um problema semelhante, não idêntico, mas semelhante, à questão de você ter um lugar que tem chaves privadas, sabe? Sendo sim. mantidas lá, ou seja, é um foco para um ataque, sem dúvida nenhuma. E é claro que num primeiro momento, eu não estou dizendo que vai acontecer, que vão criar agora um super banco de dados com todas as informações de todo mundo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que ao longo do tempo, à medida que esses acordos vão sendo firmados e a informação vai circulando, né, entre as entidades federais e autarquias, há uma tendência de a gente começar a ter algumas concentrações, né, grandes de dados em algumas poucas bases de dados. E isso gera um risco bastante grande. A segurança numa base dessas tem que ser grande. Da Receita Federal já tem que ser uma segurança já altíssima e ainda assim vaza. Ainda assim tem gente comprando informação de dentro da Receita. A gente já viu, né? Esse é um assunto ultra delicado também, sim. Mas assim, como é algo público, acho que a gente pode falar, né? Você pesquisa no Facebook e você encontra grupos podemos chamar de crackers, em grupos públicos do Facebook, que vendem acesso a praticamente qualquer base de dados que você queira, pública. Inclusive do governo. Governo. Inclusive, alguns desses criminosos, eles fazem um banco de dados deles, que o próprio Sonini já falou sobre isso, que é o Malware as a Service, né? O Hacking as a Service, mas você paga um valor para o cracker, ele tem um sistema que ele lhe disponibiliza, e esse sistema criminoso, evidentemente, concentra o acesso a bases do governo, Receita, e até de empresas públicas também. Isso é público na internet, não é nada de Deep Web e Mr. Robot ou coisa assim. É público, você entra no Facebook, contrata um cara desses, paga, transfere um valor para ele via bancário, né, depósito bancário, e você tem acesso a dados desse. E o que me chama a atenção nesses casos, isso talvez possa ser assunto para um próximo episódio, é que isso está público.
né? Você volta lá e os caras ainda estão fazendo a mesma coisa. Então, é algo que, né, a preocupação com a segurança desse tipo de processo teria que ser absurda, anterior à realização desses acordos, né? Outro problema é que ele começa a falar sobre o que sejam dados cadastrais. E aí você começa a ter conflitos, porque você tem esse decreto dizendo o que é dado cadastral, você tem marco civil tentando regular isso, depois você vai ter uma lei de proteção de dados falando outra coisa, você tem um conflito de regulações sobre o mesmo assunto. Deveria existir apenas uma única classificação, e não cada um querendo dizer o que é dado cadastral. E ainda sobre dados cadastrais, as pessoas costumam dizer, os dados cadastrais são públicos, né? São dados públicos, nome e CPF. Mais ou menos, porque mesmo a violação e a contextualização, mesmo de um dado público, pode trazer danos para a pessoa, né? Nome e CPF. Sim, sem dúvida. Nome e CPF... Publicar o teu nome e o teu CPF não vai te trazer um grande dano, embora você poderia ter um certo controle sobre isso. Agora, o fato de o teu nome e CPF estarem em um determinado banco de dados pode te trazer um problema. Uhum. Né? O seu nome e CPF dentro de uma base de dados de cadastro negativo de consumo, bom, você está negativado. O seu dado é público, mas ele está dentro de um cadastro específico que te contextualiza. Ou ainda, num banco de dados de pessoas com AIDS, ou num banco de dados de pessoas com hepatite, ou num banco de dados de pessoas que consomem determinado remédio. Então, mesmo o dado pessoal, a gente tem que se preocupar com isso, né? Eu já falei aqui sobre a questão também, Vinícius, de que eles só se preocupam com sigilo fiscal. Uhum. E já disse também que não é assim que se trata a proteção de dados. Você tem que se preocupar com o uso mesmo de informações que são de acesso irrestrito. E ainda mais quando você junta várias informações, você pode criar novas que trazem danos. Agora, esse que é o tema do projeto de lei de proteção de dados pessoais. Entre outras coisas, né? Sim. Agora, o que mais me chama a atenção, Vinícius, e o que mais... Quando eu li isso, eu cheguei a rir, que é a questão da nota fiscal eletrônica. Né? Uhum. Hoje, tanto no governo federal quanto nos estados, a gente tem essa figura da nota fiscal eletrônica. E nos estados, inclusive, quando você faz uma compra, eles, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul é assim, né? Eles perguntam, você quer CPF na nota? E aí você diz, não quero, né? Ou quero, enfim. E uma das preocupações era, para que o estado vai utilizar esses dados? Inclusive, um ouvinte nosso fez um pedido de acesso à informação do porquê que esses dados seriam utilizados, para que esses dados seriam utilizados, né? Porque o problema aqui é o seguinte, o que o Estado consegue saber com informações de nota fiscal eletrônica, né? É interessante porque o Estado consegue saber com isso as coisas que você compra, e pormenorizadamente. Marca, quantidade... Exatamente. Dia desses, eu e você mesmo, a gente foi no supermercado e aí a gente comprou algumas coisas e tal, pagou para pagar no mesmo cartão, ali tinha um desconto, enfim, pagamos as compras no mesmo cartão. Aí depois, quando a gente foi ajustar... Só um pouquinho, tá? A gente não mora junto. Não. Nenhum preconceito com... Não. Estávamos juntos no supermercado. Mas o interessante, quando a gente foi acertar o que cada um comprou, a gente pegou a URL da nota fiscal eletrônica que foi gerada, né, e conseguimos saber pormenorizadamente, né, comprou tantas unidades de tal coisa de marca tal, né, a ponto de legumes e frutas, ele diz exatamente qual é, inclusive, a marca, né? Se é bergamota X ou Y, se é banana X ou Y, se é tomate X ou Y. Pra quem não sabe que bergamota é mexerica, tá? A gente chama aqui de tangerina. Tangerina. Eu conhecia quando eu morava no norte por mexerica. Aqui nós chamamos de bergamota, mas é mundialmente conhecido por tangerina, né? Então, é uma informação altamente sensível. Consegue revelar, inclusive, se você tem uma doença. Se você compra determinados produtos que são utilizados apenas por pessoas que têm determinadas doenças, o governo consegue saber isso. E de repente... Diabetes, né? Aquele problema lá com a lactose, intolerância à lactose, glúten, esse tipo de coisa. E aí vem a Receita Federal e faz uma norma
uma portaria, a portaria 1384 de 9 de setembro de 2016, regulando o que os outros órgãos todos do governo federal podem ter acesso da Receita, inclusive dados referentes à nota fiscal eletrônica. E claro, essa portaria, ele diz no seu anexo 5 quais dados vão ser pedidos da base de dados da nota fiscal eletrônica. Seria nome ou razão social, número ou inscrição, CNPJ, inscrição estadual ou estado, né? Não há ali dados relacionados ao que a pessoa comprou. Muito provavelmente, isso vai ser utilizado, e eu espero que seja utilizado assim, apenas para confirmações cadastrais, né? Um órgão quer saber se o seu cadastro da empresa X ou Y é esse. Né? Mas, de repente, se você tem acesso a todo esse dado de forma automática, você pode começar a fazer inter-relações, por exemplo, de pessoas que moram no mesmo lugar, na mesma casa, ou empresas, ou... Entende? Não é tão simples. Pelo visto aqui, eu espero que eles não terão acesso ao que as pessoas compram, é o que parece. Mas quem está dizendo isso é uma portaria da Receita. De repente, se altera a portaria. Né? Te dizer o seguinte, que me preocupa mais, Guilherme, é se esse tipo de informação, como, por exemplo, o que tu compra, o que tu consome, né? Vai parar na mão de data brokers. O que já é possível hoje, né? Porque tu vai comprar nesse mercado que tu compra, que tu tens o teu cartão, com nota fiscal eletrônica ou sem nota fiscal eletrônica, ele sabe exatamente o que tu, Guilherme, compra. Eles têm essa informação na base de dados deles, e eu duvido muito que quando tu assinou o contrato lá do cartão, que não tem um negócio que diga lá que eles podem compartilhar os dados com parceiros, não sei o que, o clássico, né? E aí, ou seja, essa informação ela já pode estar sendo utilizada, né, por data brokers e tal. Mas, sim. Mas me preocupa o vazamento dessas informações e de outras, né? Através dos órgãos públicos, né? Isso não deveria acontecer. Não que esse vazamento já não possa ocorrer hoje, né, Vinícius? Claro. Mas eu tô dizendo que hoje aliás, já acontece, né? Já acontece. Dentro do que a gente acompanha na internet, do que a gente vê, né, de notícias e tudo mais, isso já acontece. A questão é aumentar a intensidade e a seriedade, né, das informações que são... Não a seriedade, mas a criticidade das informações que são vazadas, por assim dizer. O decreto diz que a Secretaria da Receita Federal do Brasil disponibilizará na forma por ela disciplinada, e essa disciplina é feita pela portaria, aos órgãos interessados os seguintes dados não protegidos por sigilo fiscal. Ou seja, a preocupação deles é sigilo fiscal. Né? De repente, essa frase aqui permitiria o acesso às coisas que a pessoa compra. E ele diz ainda, demais informações de natureza, entre outras coisas, informação de operação imobiliária, parcelamento em moratória de natureza global, débitos de pessoas jurídicas, direito público, não são só pessoas privadas também, né? Pessoas físicas também, pessoas jurídicas, né? E ainda, Vinícius, o inciso 7º aqui do artigo 3º diz, demais informações de natureza pública constantes das bases de dados sob sua gestão. Ou seja, de repente, por esse decreto e por essa portaria, daqui a pouco qualquer órgão do governo, inclusive uma universidade, uma autarquia, vai poder ter acesso às coisas que alguém comprou, né? E veja, é algo que você não pode negar. Aqui no Rio Grande do Sul, se você comprar algo, claro que daí é receita estadual, não federal, né? Mas você faz uma compra no supermercado acima de R$200, você é obrigado a informar o seu CPF. Ou seja, o Estado precisa saber o que você comprou a mais de R$200, né? É um pouco excessivo, eu acredito. Sem dúvida. Por outro lado, para não dizer que a gente está vendo só o lado ruim da história, né? Eu acho que isso vai acontecer. É algo que eu acho que é natural que aconteça, tá? Essa questão de, pelo menos, tu ter... Se não compartilhamento de dados, mas pelo menos uma checagem, entende? Uma possível verificação de dados, uma coisa assim, tá? Entre as entidades. Mas esse compartilhamento de dados eu vejo como algo inevitável,
Acho que é algo que já acontece e vai acontecer cada vez mais. E para a eficiência do Estado, é necessário que ela ocorra. Uhum. Ao meu ver, assim, é uma coisa que é necessário que ocorra para que a gente tenha eficiência, né? Para que o governo federal tenha eficiência ao prestar os serviços que deve prestar para a sociedade, né? Sim. Como um todo. E também, entre esses serviços que ela presta, né, que o Estado tem que prestar, o da fiscalização, né? E a fiscalização, convenhamos, vai ficar um tanto mais fácil se você tiver essa integração entre essas várias entidades. Claro, não tem sentido um órgão recolher um dado que outro órgão já recolheu. Já tem. No âmbito da eficiência. Que é a dor de cabeça que a gente enfrenta cada vez que a gente vai numa autarquia diferente. Então, é algo inevitável que vai acontecer. O outro lado podem haver, como em qualquer outra situação, podem haver abusos, né? Então, a minha preocupação hoje é quais são os mecanismos que a gente vai ter ou que deveriam estar sendo previstos nesse decreto, né? Ou talvez quais são as leis que nós deveríamos aprovar antes, né? No caso, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que dessem instrumentos para se evitar, né, se prevenir e se identificar eventuais abusos de uma forma eficiente, né, e efetiva. Mais efetiva do que eficiente, talvez no primeiro momento, mas que efetivamente consiga fazer esse controle. Porque é um sistema que não... É uma situação que não vai deixar de acontecer, ela só vai se intensificar, e a necessidade de um alto padrão de segurança para essas relações e para essas informações vai ficar cada vez mais preemente. Então é dessa forma que eu vejo a coisa, entende? Eu fecho contigo. Eu acredito que isso não poderia ter sido feito nesse momento. Para que um decreto desse... Primeiro, isso não deveria ter sido feito por decreto, as minhas conclusões. Isso deveria ter sido feito por lei. Eu não acredito que decreto tenha o poder de ir tão longe assim na eventual violação de direitos das pessoas, né? Então, se precisa fazer isso, faça com lei. Primeiro ponto. Depois, deveria ter sido feito apenas depois de uma lei de proteção de dados, não antes, né? Ainda, deveria sim ter controles de segurança da informação, no mínimo a observância de uma política de segurança da informação ou uma política de troca de dados específicas para cada um desses acordos que foram feitos, e ainda impedindo que acordos dessa natureza fossem feitos entre órgãos que não possuem uma política de segurança da informação. E isso que eu estou dizendo é o mínimo dos mínimos de segurança da informação. Seria necessário muito mais. E além de tudo isso, Vinícius, a forma aberta com que o decreto foi feito, me parece que dá uma margem enorme para a violação de intimidade das pessoas e para acordos que possam violar, assim, brutalmente os direitos das pessoas. Eu acho que o Estado ele tem que ter o seu poder limitado e é muito importante nessa área que a gente estabeleça controles muito rígidos porque o Estado pode, mesmo o Estado, para que o Estado possa fazer com os nossos dados. Perfeito, eu acho que é isso aí, né, Guilherme? Encerramos. Bom, terminamos? Terminamos. Quer dizer, terminamos ou não encerramos nesse assunto? Não encerramos. Certamente tem... terminamos esse episódio. Está de volta, então, o podcast Segurança Legal. Bem, pessoal, então, continuem conosco. Né? Você queria dizer mais uma coisa, Vinícius? Sim, eu queria dizer, pessoal, que nos dê feedback a respeito da nossa nova cara, né? E que aguardem, as novidades não vão ficar apenas no novo logo e no novo site, que já são grandes, mas nós teremos outras novidades. Bem, fiquem conosco, obrigado por nos acompanharem até aqui, obrigado por aguardarem esse período e obrigado também pelo carinho com as mensagens que recebemos nesse período de mini-férias aí, né, de mini-recesso. Recesso. E nos encontramos agora no episódio 110 do podcast de Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.
Tchau.